Fala, meus irmãos em Cristo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, Lucas Carlos Nogueira, para mais outro vídeo. E dessa vez, pessoal, eu gostaria primeiramente de agradecer a vocês por esse ano que a gente teve. Eu não postei quase nada. Eu demoro, acho que de 3 em 3 meses para postar alguma coisa. É preguiça, sabe? Esse canal também não vai pra frente, enfim, fazer o quê? E também desejar um feliz... Eita. Desejar um feliz Natal para cada um de vocês. Olha só. Enfim, eu tô em Manaus atualmente, agora. Eu tô indo viajar pra morar em Piracicaba. E sei lá, queria pelo menos fazer esse vídeo pra vocês, um presente pro meu canal. Sei que vocês gostam um pouquinho assim de mim e tal. Enfim, me perdoe que eu esteja um pouquinho feio, porque a câmera tá ruim. Se eu tô feio é porque é a câmera, tá? Enfim, eu gostaria de falar sobre alguns assuntos variados, por exemplo, a visão beatífica, a questão de vocação, porque, bem, enfim, você sabe como o jovem funciona, tem crise vocacional toda hora e tal, então eu continuei estudando as vocações. E eu gostaria de, primeiramente, explicar algo que não é muito claro para o pessoal, que é a natureza da vocação. O pessoal pensa que a vocação é tipo é o único caminho para você se salvar e ser santo. E fora dela você não pode se salvar, não é santo, é pecado mortal, coisa do gênero. Não é isso. Isso inclusive é a causa de várias crises vocacionais, tipo aquelas crises de depressão, ansiedade. Tipo, ai, qual é a minha vocação e tal. E também sobre o discernimento, porque o pessoal acha que discernir a vocação é tipo tentar adivinhar o futuro. Não é isso. O que é a vocação, primeiramente? A vocação é, antes de tudo, um conselho. Porque a vontade de Deus ela pode se manifestar de várias formas, como proibição, eu não quero que você faça isso, é pecado. Preceito, ou seja, se você não fizer isso, é pecado. Se você não ir para a missa, é pecado, então a missa é um preceito. E também uma neutralidade, Deus permite. Ou de uma forma intermédia a tudo isso, uma neutralidade positiva, o conselho. O conselho é tipo o lugar onde Deus gostaria que você tivesse, mas Ele não te obriga. Por exemplo, você tem, você pede o conselho de Deus para qual é o trabalho que você quer fazer. Não é que tipo, se você for para outro trabalho, você vai estar em pecado, você vai se condenar ou tal. Mas é porque aquele trabalho é o melhor lugar onde você pode servir o próximo, ajudar a comunidade, enfim, santificar o povo servindo ele. Mas se você preferir outros lugares, para Deus, tudo bem, você é livre, você pode fazer o que quiser. Mas as pessoas mais generosas vão ceder à sua vontade a esse conselho. Então, se a sua preocupação no discernimento vocacional se eu não acertar, eu vou me condenar. Se eu não acertar, eu vou estar em pecado. Se eu não acertar, eu não vou ser santo. Deixe disso. Não é isso. A vocação não é feita para você. A vocação é feita para os outros. Então, tipo, se você, sei lá, tá querendo discernir se tem a vocação matrimonial ou a sacerdotal ou coisa do tipo, e você tem medo de errar, cara, não se preocupa. Se você tem a vocação sacerdotal, você pode sim ser santo se casando. Você pode sim se salvar se casando, santificar o próximo se casando, mas Deus preferiria que você fizesse isso na vocação sacerdotal, porque lá, digamos assim, você tem as qualidades, as melhores qualidades para fazer isso. Mas senão, você vai ter mais dificuldades, você vai correr um maior risco, é claro, de não ser santo e também de se condenar, mas Deus respeita a sua vontade. É claro que o livre-arbítrio é algo diferente, mas o livre-arbítrio fundamenta isso. Deus não vai te forçar, e não é da vontade de Deus que você faça algo que é contra a sua vontade. Se você se sente absolutamente triste, muito, muito triste, tipo, sendo padre ou sendo seminarista, cara, sai. Você não é forçado a sair. Claro que você pode se negar todo dia para fazer isso, mas, cara, se você tá triste e quer sair, tipo, pode sair. Não precisa se preocupar. Eu não vou ser santo, eu não vou me salvar, ou coisa do tipo. Não. Ademais, o pessoal, uma coisa que eu aprendi, meus amigos,
mais tradicionalistas me ensinaram esse negócio de vocação matrimonial. Não é uma vocação sobrenatural. Matrimônio não é uma vocação sobrenatural. É uma vocação natural. E todo homem hétero que goste de cuidar de filhos, sei lá, é da natureza do homem. Ou seja, todo homem que nasce saudável sexualmente e psicologicamente, ele tem a vocação natural do matrimônio. Porque é algo da nossa natureza. Não é que, tipo, se você é vocacionado ao sacerdócio, você vai ser um pai horrível, a sua família vai ser horrível, não sei o quê. Não, não é isso. Inclusive, se você tem a vocação sacerdotal, você também tem a vocação matrimonial. O meu padre Vitor ensinou isso. Por quê? Porque a vocação sacerdotal era sobrenatural. E a graça, ela supõe a natureza. Não substitui a natureza, ela supõe a natureza. Então, o padre até mesmo falou assim, gay não tem vocação. Por quê? Porque ele não tem a natureza para ter uma sobrenatureza. Então, se você não tem a vocação natural para o matrimônio, você não tem a vocação sobrenatural para o sacerdócio. E quando o pessoal fala, eu quero discernir se eu tenho vocação para o matrimônio, o que ele está querendo perguntar é querendo discernir se ele não tem a vocação sobrenatural. Porque se ele não tem as capacidades, as idoneidades, as qualidades para exercer sua vocação sobrenatural, aí é que a gente diz, ele tem a vocação matrimonial, sendo que todos que são héteros psicologicamente saudáveis têm essa vocação natural, na qual pode inclusive ser santo, na qual pode se salvar e tal, mas quisera Deus que você servisse no outro lugar. Mas isso que eu falei para vocês não seja desculpa para vocês rejeitarem a vocação de vocês, porque é o lugar para o qual Deus preparou vocês e por meio do qual vocês se santificarão da melhor forma. Por exemplo, além do mais, antes de eu explicar isso, eu quero explicar para vocês qual é o fundamento da vocação. Eu aprendi isso no Royal Marinho e nos conselhos sobre a vocação que tem no site da Alexandria Católica. O fundamento da vocação são as qualidades que existem na nossa alma, qualidades sobrenaturais. Por exemplo, olha só, a vocação ela em si é uma proposição, ou seja, é uma causalidade moral, uma causalidade intelectual, objetiva. Deus propõe para você um caminho, ilumina a sua mente através do discernimento de propõe esse caminho. Esse caminho é aquele através do qual você melhor se santificará com mais facilidade e melhor santificará o próximo, melhor servirá a igreja e tudo mais. Essa é uma causalidade objetiva, porque Deus propõe como objeto do seu entendimento. Aí a inteligência apresenta aí sua vontade e depende da vontade se você vai querer seguir ou não. Deus não te força. No entanto, a causalidade objetiva da vocação também possui uma espécie de causalidade física, no sentido de que, junto dessa proposição, essa proposição que Deus apresenta para o seu intelecto, ela vem acompanhada de certas graças, certas qualidades, tanto naturais, como por exemplo o fato de que você não é gay, você é psicologicamente saudável, etc. Você não é deficiente ou essas coisas, e também sobrenaturais. Ou seja, você tem um maior desejo de salvar as almas, você sente que tem a capacidade de passar a vida no celibato, etc. Então, o que é o discernimento? Já vou entrando nisso aqui para depois explicar aquela outra parte. Se eu lembrar, é claro. O discernimento, ele não consiste em adivinhar o futuro. Isso o pessoal não entende. Por isso que o discernimento de muitas pessoas não vai para frente. Porque elas querem adivinhar o futuro. Será que eu vou ser um bom padre? Será que eu vou fazer feitos incríveis como padres? Aí fica querendo adivinhar o futuro. Então, quando eles pedem assim, Deus, me ajude a discernir a vocação, eles querem que Deus revele para eles, através de sinais mágicos ou coisa do tipo, como que vai ser o futuro deles na igreja. Não é assim. O discernimento vocacional, como eu aprendi nos conselhos sobre a vocação que tem no site Alexandria Católica, consiste em tentar descobrir em você, primeiramente, desejos, atrações, para então descobrir qualidades. Qualidades que são tipo o desejo de servir a igreja, o desejo de servir de uma maneira mais íntima, e também as qualidades, as idoneidades. Porque olha só, Deus não te torna capaz para algo para qual Ele não está te chamando. Se Deus te deu uma elevadíssima inteligência, é porque você tem que estudar.
Se Deus te deu um elevadíssimo amor pelos pobres, é porque Deus te chama para servir os pobres. É assim, se Deus te deu uma capacidade para viver uma vida no celibato, é porque Deus te apresenta como modo de vida também o celibato. Não quer dizer, é claro, porque Deus pode agir de formas extraordinárias, que tem 100% de certeza de, se você consegue passar a vida no celibato, então você é chamado a vida religiosa. Não, tem alguns outros fatores, algumas outras idoneidades. Eu vou deixar na descrição do vídeo o PDF do livro que possui todas as idoneidades. Por exemplo, sei lá, cara, se você não tem paciência para ouvir as outras pessoas, não tem paciência, você já tentou vencer isso em você, sei lá, tentou vencer isso em você anos e anos, meses e meses, mas não tem paciência de ouvir as outras pessoas para aconselhá-las, você não vai ser um bom confessor. E assim é um dos sinais que talvez você não tenha o fundamento da vocação, ou seja, aquelas qualidades que acompanham a proposição que Deus faz da sua inteligência para apresentar a sua vontade, para assim querer. Mas se você vê em você que você tem boas capacidades para ser padre, para ser uma freira, para ser um religioso, esses são um dos indícios, são um dos sinais interiores para você se tornar um bom padre. Porque a forma como Deus chama, a forma como Deus chama não é através de palavras, não é através de sinais. Tem gente que pede assim, ai meu Deus, me dá um sinal de que essa é a minha vocação. Aí pega a Bíblia, abre, apresentou em Mateus não sei das quantas que Jesus chama o pessoal, então é minha vocação. Cara, se você fundamenta todo o seu discernimento nisso, eu digo por experiência própria, não vai durar um mês isso, não vai durar um mês. É claro que você, junto disso, você pode ter outro discernimento maior e tal, e essa abertura na passagem da Bíblia pode te ajudar, mas só isso sozinho não é suficiente, cara. Você tem que discernir as suas qualidades interiores, porque Deus não chama através de palavras necessariamente. Deus chama através de capacidade, Deus chama através de qualidades. Porque Deus é Senhor da história, Deus é Senhor da eternidade. Ele fala no mundo não através de palavras, ele fala através das coisas. Ele fala através das coisas. Então, a palavra de Deus dentro de você são suas qualidades. Então, se você consegue ver que pode servir bem para a igreja, pode viver a vida na solidão, você tem um elevado desejo de servir a igreja, cara, faz a vocacional, pode ter certeza. Se você se sentir triste, você não quiser, digamos assim, não é um grande problema, você pode ainda ser santo, ainda assim. Enfim, eu acho que eu já falei muito, né? Já falei muito sobre a vocação. Qual é a minha vocação? Eu ainda não sei. Eu vou fazer o vocacional. Dependendo do que o bispo falar, eu aceito. Até lá eu vou procurar uma namorada. Porque, olha só, outro conselho. Eu aprendi isso com o Frei Gilson. Quando você discerne sua vocação como sacerdote, digo, você particularmente, não é por conta disso que você vai abandonar namorada, não é por conta disso que você vai abandonar emprego. Porque, cara, antes de você entrar no seminário, você tem que fazer a vocacional. Ou seja, você vai passar um ano com, sei lá, um ano com o padre, conversando com ele, com um monte de outros jovens. Aí imagina que você larga tudo, larga a faculdade, concurso, namorada, larga tudo pra fazer essa vocacional, e no fim você percebe, não é, você perdeu tudo à toa. Não é à toa, porque de fato Deus pode, olha só, como que pode acontecer? Deus pode apresentar para você algo para você seguir agora. Aí depois você muda, tal, porque isso está nos planos de Deus. Talvez Deus permitiu em você um discernimento errado apenas para te livrar de uma situação ruim. No fim, dê graças a Deus. Mas enfim, se você está discernindo a sua vocação sacerdotal, não abandone sua namorada. Não abandone seu trabalho, não abandone seu emprego, porque você vai se conhecer através disso. Mas se o padre te aconselhar, ouça o conselho dele. Enfim, acho que o que eu já falei da natureza da vocação, do discernimento e dos fundamentos da vocação, acho que já é suficiente, né? Agora vamos falar um pouco acerca da visão beatífica, a vocação universal
de todos os seres racionais. Olha só, o que consiste a visão beatífica? A visão beatífica consiste no prêmio dos justos, ou seja, depois de você morrer e ir para o céu, você vai ver Deus em essência. Ou seja, a essência de Deus, a natureza íntima de Deus, a vida íntima de Deus. Como que isso funciona? Digamos assim, Deus toca na sua alma. Porque olha só, quando você sente, com sentidos mesmo, algo, não é que a coisa vai agir diretamente no seu olho. Não, porque a coisa está num grau de brutalidade material, por assim dizer. Algo é pura brutalidade material, matéria bruta. Ao passo que a visão, por exemplo, ou a sensação do tato, a audição, são coisas mais espirituais, ou seja, estão num nível acima da pura coisa em si, do puro objeto em si. Ou seja, para a coisa agir no nosso sentido, ela primeiramente tem que abaixar sua qualidade em nós, esquentar, digamos assim, a nossa carne. Aí depois, por certa participação nas formas imateriais, como vai dizer Kardec Caetano no seu comentário, seu comentário da alma, ela vai, digamos assim, deixar uma aparência dela no seu sentido. Essa aparência dela no seu sentido vai determinar o seu sentido a produzir determinada sensação. Eu sei que pode estar nebuloso por enquanto, mas talvez isso melhore. Uma determinada sensação. E essa sensação que o seu sentido faz corresponde ele ser determinado pela coisa e tal, por causa daquela qualidade natural que a coisa exerceu em ti. E assim você vê, você sente, você ouve, enfim. Isso também acontece na nossa inteligência. Não é que a verdade toca diretamente na nossa inteligência. Ela primeiramente ela derrama a sua aparência na nossa inteligência e a determina, a dispõe ultimamente a produzir um ato a partir da inteligência mesma, que é o do conhecimento. Ao passo, pois, se a espécie vem da coisa, a espécie inteligível, a espécie sensível vem da coisa, o conhecimento vem de nós. Porque o conhecimento é um ato vital, né? É um ato vital secundário, vem de nós, mas a gente tem que estar determinado a isso, tem que dar com as qualidades que condicionam o conhecimento. Essas qualidades mais inteligíveis, assim, devem vir da coisa, com certa participação superior. No caso, essas espécies, como os filósofos chamam, elas são realmente distintas das coisas, ou seja, são uma entidade diferente, uma entidade separada das coisas. Por outro lado, no céu não é assim. Deus é a nossa espécie inteligível. Ou seja, não é que Deus cause uma aparência em nós e a partir dessa aparência a nossa inteligência seja determinada a produzir um conhecimento e essa é a felicidade. Não. Deus, por assim dizer, se torna o nosso conhecimento. Deus determina por sua própria espécie, por si mesmo, ele se torna, por dizer assim, a aparência da nossa inteligência. Ele age diretamente em nós, não por meio de outras entidades, não é através de uma luz criada na nossa inteligência. Ele é a luz da nossa inteligência. Digamos assim, ele entra na nossa inteligência e determina por si mesmo, determina a nossa própria inteligência conhecê-lo. Ele entra na nossa inteligência e determina a nossa inteligência até a operação de conhecê-lo. Digamos assim, em termos muito, muito latos, Deus se torna a nossa própria literal felicidade. E através dessa determinação da felicidade, a nossa alma no céu se torna divinizada. Porque todas as coisas, através da sua aparência inteligível, da sua aparência sensível e através do seu conhecimento, tornam-se aquilo que você conhece. Ou seja, se a minha alma conhece uma pedra, intencionalmente, ou seja, através daquela ordem intencional, inteligível, cognitiva, ela se torna uma pedra, por assim dizer. Porque ela possui em si, ela se torna a aparência da pedra. Porque a alma, ela não tem passe. Não acontece, tipo, aqui fica a inteligência, nessa parte da alma. Aqui fica a vontade, aqui fica a memória. Não. Essas faculdades espirituais, elas estão, digamos assim, na alma toda inteira. E a alma está toda inteira em nós, em cada parte de nós. Então, quando a alma se torna, possui a aparência de algo em si, ela, digamos assim, se torna a aparência de algo. Agora, imagina no céu, você se tornando a aparência de Deus. A aparência de Deus. Quem olha para você
vai olhar para Deus. Você se torna, digamos assim, imagem viva de Deus. E é assim que acontece com todos os anjos, com todos os santos do céu. Quem olha para eles, olha consequentemente para Deus. Eles se tornam como o ar, como o vento. Quem olha para o vento, não vê o vento em si mesmo. O vento espelha a luz que ele recebe de outro objeto. Então quem vê o vento, vê esse objeto. Da mesma forma, quem vê os anjos, as almas no céu, vê Deus, que se torna ele mesmo tudo em todos, lá no céu. E sendo por isso mesmo imagens vivas de Deus, como se Deus passasse a habitar em outros recipientes, por isso mesmo os santos no céu devem ser honrados, devem ser glorificados, porque são imagens vivas de Deus. Ora, o pessoal iria beijar as pegadas de Jesus Cristo. Por que não iria então beijar a imagem de Jesus Cristo no céu, que fica na alma dos santos? Pois é, amigo. Pois é. Enfim, algumas reflexões que eu queria passar para vocês. Feliz Natal e até mais. Tchau.